2 Coríntios 5:19, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como nós podemos entender isso? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como podemos entender isso? Da mesma maneira que o Verbo estava com Deus. Amém? O Verbo estava com Deus e o Verbo que é? Então, por que Deus estava em Cristo? Porque Cristo era o próprio Deus. Cristo era o próprio Deus. Achou esse Deus? Qual é onde é que está escrito? Hebreus 1:3. Leia aí, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós podemos observar que Deus estava em Cristo porque Ele era o próprio Deus. Cristo era o próprio Deus. Era esse Deus que no princípio era a palavra. Esse Deus que era a palavra, Ele se fez carne e nós só podemos ver Ele porque Ele é o próprio Deus, não o segundo, não a segunda pessoa, como afirma a doutrina da Trindade, e também não um outro como a doutrina da dualidade, dizendo o Pai é um e o Filho é outro. Não, Deus se fez carne e habitou entre nós. Veja essas notas desse grande teólogo que só um minutinho. Veja essa palavra desse grande teólogo chamado von Balthasar. Esse é um sacerdote, ele é o prefeito para a doutrina do Vaticano. E ele escreveu alguns anos atrás algo que eu gosto, que diz assim: a revelação, diz ele, é o Verbo de Deus feito carne sem cessar de ser Deus. O Verbo que é infinito torna-se finito sem deixar de ser infinito. O Verbo que é Deus assumiu um corpo de carne para tornar-se homem, e assumindo um corpo de carne, o Verbo, mesmo permanecendo o Verbo, assumiu também um corpo de letras, de escrituras, de ideias, de imagens, de palavras, de meios de expressão, porque de outra forma os homens não teriam compreendido nem que o Verbo tornou-se realmente carne, nem que a pessoa divina que se fez carne é realmente Verbo. Quem foi que fez isso aqui? O prefeito para a doutrina do Vaticano atual, né? Ele junto com Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, foi quem elaborou essas palavras. Então, nós só podemos conhecer Deus, o Verbo, porque esse Verbo se fez carne em um corpo de letras, de palavras, de expressões, mas só podemos saber que Ele é o Verbo porque, fazendo esse corpo de carne, de letras e de expressões, continuou sendo Deus. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito da criação. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Colossenses capítulo 1, versículo 15. E aproveitando que nós estamos em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz o que? 16 e o 17. O irmão está aberto em Colossenses aí? Não? Abre Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Enquanto isso, eu vou ler mais uma vez essa frase que eu gosto bastante. O Verbo que é Deus assumiu um corpo de carne para tornar-se homem, e assumindo um corpo de carne, o Verbo, mesmo permanecendo o Verbo, assumiu também um corpo de letras, de escrituras, de ideias, de imagens, de palavras, de meios de expressão, porque de outra forma os homens não teriam compreendido nem que o Verbo tornou-se realmente carne, nem que a pessoa divina que se fez carne é realmente Verbo. Por favor, meu irmão, Colossenses 1, versículos 16 e 17. Pode ler aí, por favor. Isso. Pois nele foram criados as coisas. Isso mesmo. Criaram as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberania, devem principar, tudo foi criado por Deus e para ele antes de todas as coisas, dele tudo subsiste. Então veja bem, a Bíblia diz a respeito de Jesus em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Tudo que existe, também disse de todas as coisas, na onde? Nos céus, na terra, o que mais? Todas as coisas visíveis e todas as coisas invisíveis foram criadas por Ele. Por Ele. Vamos lá então? Foram criadas por Ele. Ele quem está falando em Colossenses? Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dele e para Ele. Que coisas são essas? As coisas dos céus, as coisas da terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Todas as coisas. O que a senhora compreende nisso? Tudo. O que é tudo? Pode ficar alguma coisa de fora? A Bíblia diz que tudo que é visível e invisível. Deus é visível ou invisível? Deus é visível ou invisível? Se o Pai fosse um outro, se o Pai fosse um outro, invisível, a Bíblia diz que foi Jesus que fez ele. Porque Ele criou as coisas